E hoje completa um ano que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou o estado de pandemia de Covid-19. Durante todo esse tempo, o Poder Judiciário brasileiro tem trabalhado duro para resolver conflitos e garantir medidas que ajudem a enfrentar a doença. Acompanhe os detalhes na reportagem de Evne Araújo. A pandemia do novo coronavírus mexeu com o Brasil e com o mundo. E no Supremo Tribunal Federal não foi diferente. A Suprema Corte, que mais julga no mundo, enfrentou o desafio de continuar os trabalhos com agilidade e qualidade. O Supremo adaptou os trabalhos da Corte. As sessões plenárias e das turmas passaram a ser realizadas por videoconferência e os julgamentos pelo plenário virtual foram ampliados. Com quase 90% dos servidores em teletrabalho, a produtividade aumentou. Segundo o painel de ações Covid-19, em um ano, o Supremo Tribunal Federal recebeu mais de 7.500 processos sobre o tema e tomou quase 10 mil decisões, entre individuais e colegiadas. As análises foram, na maior parte, para garantir a legalidade de medidas de contenção do vírus em diversos setores. Nesta semana, com 13 unidades da federação com taxa de ocupação de leitos de UTI superior a 90%, estados e municípios passaram a adotar restrições de circulação da população. Medidas assim só foram possíveis de serem executadas por causa da decisão do plenário do STF de dar autonomia para os entes federativos de adotarem medidas de enfrentamento à pandemia. Para que o cidadão fique tranquilo, todos os entes federativos têm responsabilidade concorrente e têm competência para tomar decisões na área da saúde pública durante o período de pandemia, e essa foi uma das decisões consideradas mais importantes que o STF tomou no ano de 2020. Entre outras decisões importantes, o plenário avaliou a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 no país. A imunização não pode ser feita por meio da força, mas podem ser aplicadas sanções a quem se recusar a receber a dose. O colegiado também determinou a adoção de medidas por parte do governo federal para conter o contágio e as mortes entre a população indígena. O Conselho Nacional de Justiça também atuou para orientar tribunais de todo o país a adotarem medidas contra a pandemia. O CNJ aprovou a Resolução 62, que, entre as recomendações, determina que juízes devem reavaliar as prisões provisórias e reconsiderar a internação de adolescentes infratores. Alguns detentos presos internos do sistema penitenciário brasileiro, preenchendo alguns requisitos específicos, pudessem ter esse regime fechado ou regime semiaberto convertido em uma prisão domiciliar humanitária. Um ano depois do início da pandemia, na avaliação do ministro Luiz Fux, muitos desafios ainda estão por vir. Mas ele garante que o Supremo Tribunal Federal vai continuar os trabalhos para ajudar a reerguer o Brasil. Os tempos são desafiadores, porém, quem integra as fileiras da magistratura sabe que as lamentações não devem preencher nossas agendas. Há novos desafios no porvir, mas não tenho dúvidas de que 2021 será um ano de soerguimento nacional. Bom, e para dar continuidade ao assunto, eu converso agora com o advogado constitucionalista Saul Tourinho. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Justiça, doutor Tourinho. Muito boa tarde, um prazer sempre estar na companhia de vocês. Bom, a Evne já destrinchou ali na reportagem alguns principais tópicos da atuação do Supremo Tribunal Federal ao longo do último ano. Agora eu queria uma exposição do senhor em torno desse tema, já que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal e respondendo muito bem aos anseios da sociedade com medidas de contenção à propagação do vírus em várias frentes, né? Nós tivemos aí na reportagem egressos, a sociedade, a população em geral, indígenas. Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse protagonismo do STF. Claro. A grande verdade é que a política ela lida muito bem com o conflito. Em alguns momentos ela até se alimenta do conflito. A justiça não. A justiça tem uma ética diferente. A justiça nasceu para a pacificação. E o Supremo Tribunal Federal, como todas as Supremas Cortes do mundo, no Brasil ainda mais, por toda a sua atuação,
O Supremo nasceu para, em momentos de grande conflito político, de um tensionamento social, poder se colocar de maneira equidistante como um árbitro imparcial a partir da Constituição, conseguir proferir suas decisões. Essa é a missão do tribunal. E eu acho que nessa pandemia o tribunal conseguiu dar toda a execução a essa missão. Quando o Supremo Tribunal Federal, ele, lá atrás, fez uma decisão e que ele definiu as competências dos entes federados para cada um à luz da sua autonomia, envidar todos os esforços possíveis para proteger a população, o que o Supremo fez foi atuar como um grande guardião da federação, colocando a União como um catalisador, uma força aglutinadora, mas preservando competências lançadas na Constituição pelos governadores e para os prefeitos. Quando mais à frente o Supremo proferiu uma decisão indicando que as comunidades indígenas seriam dramaticamente atingidas, que estavam vulneráveis, que estavam normalmente situadas em lugares remotos, em lugares distantes, que era preciso fazer uma frente de trabalho dedicada exclusivamente a eles, o que o Supremo faz é realizar um capítulo próprio da Constituição Federal voltado para as comunidades indígenas. Quando o Supremo Tribunal Federal, numa decisão do ministro Alexandre de Moraes, flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal para que um novo orçamento possa fazer frente a essa hecatombe, a essa tragédia que a nossa geração está a testemunhar, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi abrir caminhos para a aprovação da chamada PEC de guerra. Veja, portanto, como são muitas as frentes que esse árbitro, esse terceiro não político, distante, imparcial, consegue manejar para tentar, à luz da Constituição Federal, dar uma contribuição no momento em que o Brasil carece profundamente dessas orientações jurídicas diante da dificuldade do nosso tempo. Recentemente tivemos também a questão das vacinas, né? Do Plano Nacional de Vacinação, a obrigatoriedade da vacinação ou não. O Supremo também foi provocado a responder sobre esse tema. Exatamente, porque as provocações elas chegam quase sempre pelas forças políticas que têm legitimidade para se socorrer do tribunal. Quase sempre partidos de oposição que, de alguma maneira, queixosos de políticas que estão sendo implementadas por quem quer que esteja no governo, então se socorrem do Supremo fazendo um contraponto, questionando, criticando, sugerindo. E o Supremo Tribunal Federal, então, tem diante de si a grave missão de decidir. No caso das vacinas, essa é mais uma hipótese. Um grupo de partidos se dirige ao tribunal e diz: deve haver um programa nacional de vacinação, quais são suas bases, o que de obrigatoriedade há de ter nele, como os estados vão administrar. É claro que o Supremo não é formulador de política pública, nem chama para si essa competência, mas ele é provocado a fixar orientações jurídicas a partir da Constituição. E esse caso que você traz é mais um exemplo em que ele fora provocado e respondeu firmando um precedente que tem sido definitivo na estruturação desse embrionário programa de vacinação que o Brasil agora passa a desfrutar. Ok, doutor Saulo Tourinho, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, excelente exposição sobre o tema. Boa tarde para o senhor e até a próxima. Até a próxima.